Justamente quando surge o mundo, surge a dor. Quando surge a dor, surgem os Budas para se contrapor a esse sofrimento e ajudar os seres a se liberarem de suas confusões e sofrimentos. O budismo surge 26 séculos atrás, na Índia, através de Siddhartha Gautama, originalmente um príncipe. Ele renuncia à vida no mundo, se torna um meditante. Depois de um período de 6 anos em meditação e vida na floresta, ele atinge a liberação, atinge a condição de Buda. Ele se torna um Buda e ele dá os ensinamentos sobre como os seres podem se libertar do engano e da confusão de suas vidas. O Buda, quando se manifestou entre nós chamamos isso de Nirmanakaya, porque é a consciência última se manifestando em corpo perecível. Então o Buda veio e o Buda morreu. Porém, a consciência de Buda, ela é inseparável da natureza última. Então, nós podemos pensar que o Buda em corpo humano, ele é o aspecto máximo, porque é quando a natureza última é capaz de se fazer mortal. Então isso é considerado extraordinário. Os Budas são muitos, são infinitos. Os Budas são todos os seres que têm a lucidez completa e se manifestam no mundo para benefício dos seres. Então, nós estamos vivendo agora, cosmologicamente, uma era de 1000 Budas. É uma era chamada afortunada, porque os ensinamentos estão presentes. Sendo que o Buda Sakyamuni, que é o Buda desse tempo, o Buda histórico, ele é o 4º Buda nessa sucessão de 1000 Budas. Do mesmo modo que o Buda surge em corpo perecível, as deidades surgem em corpo sutil. Então, o budismo é uma religião que tem muitas deidades, porém todas elas expressão da natureza última, expressão compassiva, como se fossem meios hábeis, como se fossem braços e pernas e mentes que apoiam a natureza última, são expressões da natureza última. E nós temos também a natureza última. A natureza última não tem forma propriamente, mas ela é a origem de todas as manifestações. Num extremo, nós encontramos a existência como o que se chama samsara, é uma palavra em sânscrito. Também maya, que é outra palavra em sânscrito que significa ilusão, confusão. Também se usa uma expressão que é experiência cíclica, porque nós não vamos a lugar nenhum. Nós fazemos esforços durante a vida, mas não obtemos nenhum resultado a não ser um progressivo envelhecimento e decrepitude e finalmente a morte. Então, por um lado, quando nós não temos visão espiritual, isso é o que acontece. Nós temos essa sensação de ausência de sentido. Quando os mestres olham o mundo, eles veem, em primeiro lugar, uma diversidade de manifestações. Diversidade de manifestações instantâneas, múltiplas. Por exemplo, nós todos estamos nesta sala, mas nós temos experiências diferentes. Essa sala nunca é igual 2 vezes, ela tem diferentes experiências o tempo todo. Essas diferentes experiências vêm da nossa própria mente. Quando você olhar um espelho, o espelho manifesta muitos reflexos. Nada do que você olhar dentro do espelho verdadeiramente está ali. No entanto, é olhando o que não é, olhando as imagens que são ilusórias, que você descobre como que o espelho funciona. O Buda também, a respeito das nossas vidas, ele fala desse modo. Ele diz, para as pessoas que não têm visão espiritual, eu explico as mortes e os renascimentos. Então ele diz, a pessoa morre, depois renasce. Para aqueles que têm visão espiritual, podem entender, eu explico, não há nem mortes, nem nascimentos, nem renascimentos. Ou seja, há uma vida incessante. A Sua Santidade Dalai Lama, ele diz, vocês não se tornem budistas, não é necessário.
Basta que vocês sigam os ensinamentos na própria tradição que vocês já estão seguindo. Porque não há nenhuma contradição entre os ensinamentos budistas e o centro das outras tradições. As crenças não são o ponto importante. O ponto importante é como que nós podemos ser pessoas melhores e colaborar e agir melhor no mundo. Então, no budismo, nós incluímos nesse diálogo interreligioso não apenas as tradições religiosas, mas as pessoas que dizem, eu não tenho nenhuma tradição. Então a gente diz, você faça isso por bom senso. Né? Por bom senso você anda também. O aspecto mais elevado é a própria ciência. Ciência no sentido de lucidez. Lucidez é o ponto mais elevado. Por exemplo, se a lucidez for contra os próprios ensinamentos budistas, é preferível ficar com a lucidez e abandonar os ensinamentos. Porque a lucidez, ela é a manifestação daquilo que é mais elevado. E os ensinamentos, por vezes, eles estão em formatos que serviam a uma cultura, mas não servem a outra. Então, o ponto crucial, nós dizemos assim, da passagem mente a mente do mestre para o discípulo, não é a sabedoria escrita, nem falada, é a capacidade de ver com lucidez. Então, no budismo é essencial que a gente descubra o jeito de olhar todos os seres desse modo, que a gente aprenda, porque na verdade nós todos estamos na mesma família. Então isso diz respeito à motivação. Se nós não tivermos essa capacidade de olhar de forma ampla os seres todos, e não só os seres humanos, os seres todos, a natureza junto, é como se nós tivéssemos um centramento, ou em nós mesmos enquanto identidades, ou em grupos familiares, ou grupos por afinidade. Esses grupos, ou esse processo de separação, ele produz infelicidade. Ele produz uma sensação de que nós devíamos trabalhar por uns em detrimento dos outros. Isso é o rompimento da paz. Isso é a falta de lucidez também. Por outro lado, então, quando nós entendemos essa motivação, aí o Buda diz, portanto, não traga sofrimento aos outros. Aí nós facilmente entendemos. Aí ele diz, e assim também traga benefício a todos. Agora, como isso não é uma coisa fácil, ele complementa, dirija a sua própria mente. Por quê? Porque a nossa mente, ela tem impulsos variados. Esses impulsos variados nos levam de forma aleatória. Assim, os ensinamentos budistas são, mantenha a motivação correta, não traga sofrimento aos seres, traga benefício aos seres, dirija a sua própria mente. Isso é a essência da paz. Isso propicia a paz. Então, para as pessoas, é fácil os budistas falarem sobre paz ou sobre felicidade, porque esse é o ensinamento budista. A liturgia ela é variada. Na verdade, ela não é colocada como se fosse o centro do budismo. Ela é colocada como um instrumento que facilita e pode ser útil. No entanto, a liturgia ela varia com as culturas. Por quê? Porque ela precisa produzir um resultado, uma ordenação, uma organização dos grupos. Eu acredito que no Ocidente nós oscilamos desde uma posição totalmente sem nenhum ritual, sem nenhuma formalidade, até um extremo onde nós temos todas as formalidades que há também no Oriente. Mas como no Oriente, o Ocidente, ele não vai usar as formalidades como se fosse a estrutura, ou o estabelecimento da estrutura. A estrutura se estabelece pela energia que circula, pelo aspecto sutil. E os rituais, as cerimônias, os aspectos formais, eles podem apoiar isso ou mesmo atrapalhar. Os monges são aqueles que fazem um voto de vida monástica. Posteriormente,
a partir dos ensinamentos que eles têm, eles podem também oferecer a forma de compreensão que eles estudaram e atingiram. Então eles se tornam professores. Não necessariamente os monges são professores, mas logo em seguida, na medida que a ordenação vai atingindo outros graus, eles se tornam professores também. Quando eles são líderes, eles são capazes, por exemplo, de chegar em diferentes regiões, introduzir o budismo em lugares onde o budismo não existia. Isso é porque eles têm uma habilidade. Essa habilidade é, nós dizemos assim, a realização deles. Então, nesse caso, eles são lamas. Os lamas trazem o ensinamento, apresentam o Buda e aí surgem os grupos, surge a Sangha. Então, o budismo se sustenta pelo Buda, pelo ensinamento, que é o Dharma, e pela Sangha, que é o grupo que se reúne. Além dos lamas, tem os grandes mestres, ou grandes lamas. Eles têm um reconhecimento, uma capacidade de transmitir os ensinamentos através da sua própria presença, como, por exemplo, Sua Santidade o Dalai Lama, Sua Eminência Shadutoku Rinpoche. Eu não tenho preocupações no mundo. Eu me sinto muito bem, muito feliz, assim. É como se eu estivesse sempre em lugares como aqui o Coque. Onde eu venho aqui, eu estou sempre no meio da família, no meio das crianças, me sinto muito feliz. A minha preocupação é como que eu posso ajudar verdadeiramente as pessoas. Que as pessoas sejam felizes, que as pessoas se liberem do sofrimento, que eles encontrem as verdadeiras causas da felicidade, por exemplo, as crianças todas, os meninos todos, que eles encontrem a verdadeira causa da felicidade, que eles ultrapassem as causas verdadeiras do sofrimento. Não é fácil para eles, não é fácil para ninguém. Que eles ultrapassem as estruturas kármicas, aquilo que produz impulsos negativos dentro deles. Que eles se tornem verdadeiramente capazes de ajudar os outros seres. Que eles tenham lucidez, quando olharem em qualquer direção, eles tenham lucidez. E que eles encontrem nisso felicidade. Então é isso que eu olho constantemente, os meninos aqui em todas as direções, e os meninos crescidos também, né?